Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Nebadon, em busca da verticalização e ascensão planetária. Meu nome é Armando Carvalhais e falo aqui hoje do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, aproveitando um pouquinho o final de semana. Bom pessoal, hoje eu vou falar rapidamente sobre um difícil estado de espírito individual que nos afeta mais do que a gente pensa e pode ter muitos fatores e níveis de gradação atrelados a ele, que é conhecido por todos nós como a depressão. É um assunto muito sério, porque essa condição energética ela é bastante difícil, muitas vezes complicada de ser tratada, tanto a nível terapêutico quanto pela medicina tradicional, em função, logicamente, de diversos fatores, pessoal. A gente pode dizer que um dos principais fatores limitantes é a nossa própria ignorância, quando a gente não tem o devido conhecimento de nós mesmos, na nossa condição como seres cósmicos e multidimensionais nesse planeta. Até que um dia, alguma coisa, pode ocorrer, é claro que ninguém quer que ocorra nada, mas que vai nos contrariar, nos sacudir violentamente, e aí a gente vai passar a somatizar e sentir uma grande carga de energias negativadas devido a esses acontecimentos ocorridos. Logicamente, normalmente são de forma inesperada. Então, pessoal, nós temos que saber que todo esse turbilhão de emoções controlados e ligados pelo nosso sistema endócrino, se eles não forem autoanalisados e trabalhados por nós mesmos, causará uma baixa violenta do nosso sistema imunológico, além de reduzir drasticamente a nossa frequência energética. Isso é o maior perigo que pode acontecer. Eu sei que muitas pessoas estudiosas nessa área poderão discordar de tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo, mas não se trata de quem tem ou não tem razão sobre esse tema, mas sim de uma constatação que hoje a gente tem que reconhecer que é a nossa estrutura trina de pensamentos, de sentimentos e ações que devem ser colocados em prática. Eu venho falando sobre isso. Tá? Nos 2 primeiros vídeos vocês podem constatar sobre o Triângulo da Saúde, Paz e Harmonia, o nosso famoso TSPH, que justamente vai dar para a gente essa base para iniciarmos o nosso processo de autodirecionamento energético, ou seja, de como a gente vai poder manter a nossa frequência energética mais elevada. Sempre vai ser assim. Eu não me oponho aqui, pessoal, e na verdade eu concordo plenamente em aceitar todas as dificuldades que se apresentam quando alguém se encontra em determinado estado depressivo. Eu já tive muitos clientes e eu sei exatamente como é que esse vazio pode consumir uma pessoa, é terrível. Agora também a gente tem que analisar porque muitas vezes nós passamos por situações parecidas, mas que não podem ser chamadas de depressão, mas sim de uma grande angústia interior. Realmente existe essa diferença que ela precisa ser avaliada por cada um de nós, tá? E se for preciso, pessoal, não se esqueçam, por um profissional competente, tá? É muito complexo para a gente poder organizar a nossa rede neural e as consequências decorrentes das nossas emoções, diante de tantas crenças limitantes que a gente tem, de fatores biológicos, familiares, financeiros, juntamente com o maior de todos os problemas, gente, que é a falta de informação da nossa verdadeira realidade energética bariônica. Bariônica que é a nossa matéria física. Então, ou seja, do que realmente a gente é, porque nós estamos num corpo emprestado aqui e feito de energia condensada. Então, por isso, pessoal, antes de criticar, estudem e compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas para que todos possam saber que existe sim uma luz no final do túnel e que essa luz ela está totalmente acessível para quem quiser verdadeiramente acessar e beber da nossa fonte criadora. Não se esqueçam disso. Eu já falei em vídeo anterior, mas eu vou repetir. Prestem muita atenção, pessoal. Nunca desistam dessa oportunidade que nós mesmos aceitamos para adquirir experiência nesse planeta escola. O nosso planeta é um planeta escola. Esse é o nosso grande desafio. Eu nunca vou poder falar que vai ser fácil. Mas primeiro, gente, a gente tem que ter bases sólidas de um conhecimento que sempre nos foi ocultado, reprimido, manipulado e que hoje está sendo aos poucos, tá? Desvelado pelos verdadeiros guerreiros da luz que somos aqui.
né? Então, semanalmente nesse canal é o que eu tento compartilhar com vocês para que vocês possam fazer parte dessa grande jornada em busca do conhecimento e do processo de verticalização e de ascensão planetária que eu tanto falo. Quando eu falo aqui sobre o nosso autoconhecimento, é para que a gente mesmo possa detectar possíveis transtornos em nós mesmos, que possam nos levar a algum tipo de depressão. Os sintomas como tristeza, perda de interesse de alguma das atividades que nos dão prazer, lentidão nos nossos pensamentos, lentidão na nossa fala, lentidão nos nossos movimentos, ou até mesmo, pessoal, quando a nossa mente ela fica martelando na nossa cabeça um monte de ideias esquisitas, tipo assim, para a gente fazer algum tipo de mal contra nós mesmos, ou que nos leva a algum tipo de ira, de revolta, enfim. Tudo isso pode ser características de algum tipo de depressão a ser considerada e tratada com mais atenção, tá ok? Não fiquem com medo ou vergonha, peçam ajuda se precisarem, tá? A gente não pode brincar com a depressão porque ela é realmente uma patologia muito grave e muitas vezes ela vai inibir até mesmo as energias positivadas e benéficas das pessoas que estão mais próximas de nós e que querem nos ajudar, nossos parentes, amigos. É tão complicado, gente, que muitas vezes a gente não consegue nem discernir o que realmente está acontecendo à nossa volta. E a gente não enxerga aqueles que querem o nosso bem. É muito complicado. Então isso tudo agrava um pouco mais, porque a comunidade médica ainda não descobriu, digamos assim, quase nada sobre alguns aspectos importantes da depressão. Logicamente, tem melhorado muito. Eu não falo aqui somente das questões emocionais, mas também falo das questões físicas que também são importantes, tais como as infecções virais, as disfunções suprarrenais, a deficiência de eletrólitos. Os eletrólitos ajudam a enviar os impulsos elétricos para todo o nosso corpo, especialmente para o nosso cérebro. Sem falar, gente, do acúmulo de metais pesados e outras toxinas no nosso organismo, como a ingestão de mercúrio, alumínio, cobre, pessoal, é complicado. Assim como também eu posso falar nos alimentos que a gente consome, tipo os enlatados, frutos do mar, refrigerantes e até mesmo, pessoal, vejam bem, na água que a gente consome, é verdade. Então, realmente eu acho que é bem punk e complicado a gente conseguir ficar longe das enfermidades ou disfunções com toda essa carga pesada e negativada que a gente convive diariamente. Então, eu acho que a razão mais óbvia para a depressão é um duro golpe ou uma série de golpes emocionais que a gente sofre. Eu posso citar como exemplo uma perda familiar, uma perda de um amigo, ou uma traição de um marido ou mulher que abala a nossa confiança, ou quando somos, por exemplo, despedido do emprego, que abala a nossa segurança e a própria identidade nossa. Também tem aqueles planos que nós traçamos e que não deram certo, que abala a nossa direção e o propósito. Até mesmo quando a gente sofre, que isso é muito complicado, uma grande injustiça que abala totalmente a nossa fé. Então, isso tudo muitas vezes nos leva a acreditar que a nossa vida não vale a pena ser vivida, levando a gente para uma total desmotivação do nosso futuro e o pior, podendo até levar ao suicídio nos casos mais graves de depressão profunda. Então a gente tem que ficar atento. Bom, dito todas essas coisas, eu vou finalizando novamente, frisando que a nossa responsabilidade é a de coletar o máximo de informações e buscar o nosso autoconhecimento. Simplesmente, gente, pelo simples fato da gente saber como anda o nosso estado de espírito, que vai ajudar e contribuir para o nosso discernimento e validar o nosso processo de autocura. Então é muito importante que a gente entenda nós mesmos. Logicamente, sempre será aconselhável o acompanhamento médico, mas de preferência usando também ou complementando em conjunto métodos naturais para reforçar o nosso tecido cerebral, as nossas células nervosas e principalmente o nosso sistema endócrino, onde está todas as nossas emoções. Pessoal, a gente não pode esquecer de sempre cultivar a alegria e o bom humor, que são para mim os maiores elixires
para espantar a depressão, acompanhados também, logicamente, de exercícios físicos regulares, ok? Então tentem levar uma vida com mais leveza, com mais suavidade, com mais paz e harmonia. Isso é tudo que eu desejo para vocês, pessoal, aqui nesse canal. Não esgotem, tá, o entendimento sobre esse tema, porque foi um vídeo curto e jamais vai conseguir falar tudo. Então estudem, pesquisem e sejam mestres de vocês mesmos, ok? Muito obrigado por me acompanharem sempre aqui e desejo a todos uma semana top de linha, com muita saúde, muita paz, muita harmonia. Semanalmente a gente tem vídeo aos domingos, então eu desejo para vocês uma semana auspiciosa que vai entrar como sempre. Lembrando que façam a parte de vocês, conheçam a vocês mesmos. Isso vai ser muito, muito, muito importante, ok? Fiquem em paz.